A Bíblia, achados arqueológicos e a simbologia antiga podem guardar segredos astrológicos a respeito de Jesus que permanecem ocultos há milênios. E se o simbolismo por trás de personagens como Abraão, José do Egito e o próprio Jesus estiver profundamente conectado com os mistérios das estrelas e a astrologia antiga? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada fascinante que atravessa a história das tradições judaico-cristãs. Nossa investigação tem seu pilar no Egito Antigo, onde a astrologia não era apenas uma prática esotérica, mas uma ciência secreta e sagrada, usada para compreender os ciclos da natureza e o destino das nações. Muitos estudiosos sugerem que o simbolismo astrológico desempenhou um papel significativo na formação das histórias bíblicas, moldando desde a criação dos 12 filhos de Jacó, que deram origem às tribos de Israel, até as profecias que guiaram a chegada de uma nova era. O passado se tornou oculto nas narrativas religiosas mais amplas. Esses símbolos, que antes eram vitais para a compreensão das eras cósmicas e a posição do ser humano no universo, foram pouco a pouco cobertos por uma camada de interpretação que enfatizava mais os aspectos morais e dogmáticos. Com o tempo, a astrologia alquímica, que guiava os ciclos de líderes espirituais e civilizações, foi relegada a um campo místico, separado do cotidiano da maioria dos fiéis. Por exemplo, a transição do símbolo do cordeiro para o peixe, que vemos nas histórias de Jesus, é um reflexo direto dessa mudança de era astrológica. Ele nasceu na era de Áries, simbolizado pelo Cordeiro de Deus. 10 anos se passaram, então entrou a era de Peixes. Jesus cresceu, viveu, se tornou adulto e ensinou seus discípulos já na era de Peixes, sendo chamado de pescador de homens. Esse processo de mudança de eras simboliza uma nova orientação espiritual, onde os ensinamentos de Jesus preparavam a humanidade para um novo ciclo cósmico. Mas essa perspectiva ficou oculta com o tempo. No entanto, essa interpretação pode ser vista nas entrelinhas dos textos antigos e nos detalhes arqueológicos, como os mosaicos zodiacais, encontrados em sinagogas antigas e na região da Galileia, sugerindo que as raízes dessa sabedoria astrológica nunca foram totalmente abandonadas. Os relatos de Flávio Joséfos, as referências a mudanças de eras na Torá e os antigos mosaicos judeus são apenas alguns exemplos das pistas que conectam os ensinamentos bíblicos à astrologia alquímica antiga, que tem sua base não só no místico, mas na ciência precessional dos antigos egípcios. Este conhecimento antigo nos oferece uma visão mais ampla e conectada do universo, onde o movimento das estrelas e o destino dos povos estavam profundamente entrelaçados. Redescobrir esses símbolos ocultos e seus significados pode ser como abrir uma janela para um passado onde a espiritualidade e a ciência dos céus caminhavam lado a lado, esperando apenas por aqueles que desejam ver além do que está escrito na superfície. Se os ciclos cósmicos são os verdadeiros regentes da história humana, então é hora de compreender como os ensinamentos de mestres como Jesus sabia de todos os segredos do cosmos e o que isso significava para o futuro espiritual da humanidade. Será que os primeiros cristãos viam Jesus como mais do que apenas um salvador espiritual? Não tenha dúvidas. Ele foi associado ao Sol e à astrologia, sendo representado em afrescos e mosaicos como o solstício de inverno e a vitória sobre a escuridão. Muitos de seus ensinamentos podem refletir a antiga sabedoria astrológica, ocultada pelos dogmas religiosos ao longo dos séculos. As histórias do Antigo e do Novo Testamento são frequentemente apresentadas como criações isoladas, desconectadas das crenças e tradições que vieram antes. Mas, e se essa perspectiva estiver longe de revelar toda a verdade? Os israelitas viveram no Egito por séculos antes do Êxodo.
e é muito provável que tenham absorvido influências profundas do monoteísmo revolucionário do faraó Akhenaton. Não seria coincidência, então, que certos trechos bíblicos tenham paralelos surpreendentes com textos egípcios antigos. Por exemplo, Provérbios 22 ressoa com as instruções de Amenemopet, compostas no período Ramessida por volta de 1300 a 1075 a.C. E o que dizer das semelhanças entre os ensinamentos do Sermão da Montanha e as antigas máximas de Ani, uma obra que remonta à 18ª dinastia do Egito. Essas conexões, que já por si só desafiam as fronteiras estabelecidas entre culturas e crenças, podem esconder um mistério ainda mais profundo. E se a astrologia egípcia não apenas influenciou, mas foi um pilar central nas três grandes religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo? E se esse conhecimento astrológico, profundamente entrelaçado nas raízes dessas tradições, foi obscurecido ao longo dos séculos por traduções e transcrições que intencionalmente encobriram seu simbolismo original? Será que Jesus, como o rei de peixes, ou rei pescador, foi o sucessor de uma longa linhagem de simbolismos astrológicos que se estende até os reis de Áries, ou reis pastores, como os reis Ixos que viveram no Egito? Uma educação cristã ortodoxa pode assegurar com firmeza que a Bíblia não faz referência a práticas, entre aspas, heréticas, como a astrologia, que é considerada pagã, idólatra e contrária aos princípios judaico-cristãos. Mas e se isso não fosse verdade? E se, escondidas nas entrelinhas das Escrituras, existissem evidências de que a astrologia não apenas influenciou, mas foi parte central das crenças e tradições antigas? Ao longo dos textos sagrados, o céu é frequentemente mencionado, com passagens enigmáticas no Tanakh e nos Evangelhos, e até expressões como Mazel Tov, que significa boa sorte. Contudo, os sinais mais óbvios da astrologia parecem estar ausentes. É apenas quando mergulhamos mais fundo nos mistérios ocultos que começamos a ver uma verdade surpreendente. Há referências à astrologia antiga, mas não aquela dos horóscopos modernos. Trata-se de um saber milenar, conhecido como astrologia precessional, que se baseia em fenômenos astronômicos reais. Esse conhecimento oculto é ancorado na precessão do equinócio, um movimento sutil da Terra que altera a constelação dominante a cada 2140 anos. É um ciclo cósmico colossal que, quando termina sua rotação completa, é conhecido como o Grande Ano, que revela a passagem do Sol pelo zodíaco de forma retrógrada. Desde a transição do Touro para Áries por volta de 1750 a.C. até a atual Era de Peixes e a futura chegada do Grande Mês, ou Era de Aquário, por volta de 2550 d.C., esses movimentos celestiais podem ter influenciado a evolução das tradições religiosas. A linha tênue entre o divino e o astrológico é muito mais antiga e profunda do que se imagina. E seus segredos estão escondidos nas estrelas, esperando para serem redescobertos e desvendados agora. Os pastores da Torá. Mas como tudo isso se encaixa no enredo bíblico? Onde a Torá menciona o equinócio vernal ou o zodíaco? É aqui que um pesquisador tem que olhar criticamente e lateralmente para o que a Torá estava tentando explicar originalmente, antes de ser mal ou propositalmente mal traduzido. E a primeira pista para a astrologia bíblica ser uma realidade é que os patriarcas bíblicos desta mesma era, 1800 a 1700 a.C., tornaram-se conhecidos como pastores, assim que o grande mês de Touro terminou e o grande mês de Áries começou. Essa mudança de nome foi mera coincidência, porque essas pessoas eram pastores pobres que cuidavam de algumas ovelhas? Na verdade, não.
E pode-se ter certeza desta resposta porque a mudança na terminologia foi generalizada e consistente ao longo da história bíblica. Também se sabe que Abraão, o primeiro desses pastores bíblicos, dificilmente era um nômade pobre com um pequeno rebanho de cabras. A Torá e os relatos de Flávio Joséfo sobre essa época dizem o seguinte sobre Abraão. Gênesis 14, verso 14. E quando Abrão ouviu que seu irmão foi levado cativo, armou seus servos treinados, nascidos em sua própria casa, que eram 318, e os perseguiu até Dan. Joséfo, Guerra Judaica. E o que nosso antepassado Abraão fez? Ele vingou o insulto pela força das armas? No entanto, ele tinha 318 oficiais do exército sob seu comando e um imenso exército sob cada um deles. Há uma discrepância significativa aqui. A Torá registra 318 servos treinados, enquanto Joséfo indica que esses servos eram, na verdade, oficiais do exército. Então, qual é o mais correto? Vale lembrar que Joséfo estava usando uma Torá muito mais antiga do que a existente no judaísmo moderno, pois ele recebeu a Torá das ruínas do Templo de Jerusalém em 70 d.C., pelo comandante, imperador, Tito. Além disso, William Whiston, em Works of Josephus, afirma que este pergaminho data da época de Artaxerxes, e então é provável que a versão de Joséfo desses eventos seja a mais próxima da verdade. Isso talvez seja confirmado pelo relato bíblico que usa o termo Shanik Kinks para servo treinado, que neste contexto pode muito bem ter sido derivado de Shanit Tinks, que significa lança. O resultado dessa comparação textual é que é provável que tanto os registros bíblicos quanto os históricos digam que Abraão tinha um exército liderado por 318 comandantes. E se cada comandante fosse um centurião, então o exército de Abraão contava com 31.800 homens. Agora, esse é um exército e tanto para um pastor pobre com algumas dezenas de cabras, como os patriarcas são frequentemente retratados. Ou seja, Abraão não era um simples pastor de ovelhas, mas provavelmente era o rei poderoso de Áreas. Porque a Torá contém relatos que entram em conflito tão fortemente com a visão popular que é promulgada pelo sacerdócio judaico-cristão? A resposta mais provável é que a verdadeira história dos israelitas não foi exatamente como o sacerdócio imaginou que fosse, ou gostaria que fosse. É muito mais fácil vender uma história de perseguição pelos, entre aspas, desprezíveis egípcios, do que admitir que os antepassados lideraram uma força militar poderosa que, no entanto, perdeu uma amarga guerra civil no Egito e foi forçada a sair do país. Os Ixos, os reis pastores. Esta é provavelmente a explicação completa para este enigma. A realidade histórica é que, além dos patriarcas bíblicos serem pastores, os faraós Ixos do Egito eram igualmente conhecidos como pastores, os reis pastores. E como Abraão era um pastor que controlava um vasto exército de cerca de 30.000 homens, é altamente provável que ele fosse na verdade um rei Ixo, especialmente porque os Ixos eram um dos poucos povos nesta era que poderiam ter tido um exército permanente tão grande. Embora esta afirmação confiante possa parecer controversa e sem mérito neste estágio, a pesquisa provará com grande satisfação que os Ixos e os israelitas eram de fato um e o mesmo povo. No entanto, apenas como uma ilustração da evidência disponível em favor desta proposição, Flávius Joséfo, no Escritos de Against Apion, primeiro verso 26, diz o seguinte sobre seu povo, os israelitas. Manetão prometeu interpretar a história egípcia a partir de seus escritos sagrados e estabeleceu esta premissa, que nosso povo tinha entrado no Egito, muitas dezenas de milhares em número e subjugado seus habitantes. Manetão ainda confessou que nós saímos daquele país depois
e nos estabelecemos naquele país que agora é chamado Judéia, e lá construímos Jerusalém e seu templo. Agora, até então, ele seguiu seus registros antigos. Fica claro a partir desta e de outras citações que Flávio Joséfo equiparou os israelitas aos Ixos, porque ele continuamente os chama de nosso povo. Mais recentemente, alguns egiptólogos questionaram se Ixos realmente significa pastor. E ainda assim pode-se ter certeza de que Maneto estava correto, porque o título, Kikau-Kasut, Ixos, é escrito com o cajado do pastor. Na verdade, como o termo inicial, Kikau, que significa rei, contém o cajado do pastor, este título pode ser facilmente lido como rei pastor, sem incluir o título secundário Kasut, que supostamente significa terras estrangeiras. Além desses, entre aspas, pastores históricos, há muitas outras conversões reais para a veneração de ovelhas dentro desta era. Reis que nasceram durante o grande mês de Áries. Estes incluem Alexandre, o Grande, e o faraó Ptolomeu III, que ambos usavam chifres de um carneiro, ou Áries em seus cabelos. Eles não o fizeram porque um carneiro é um animal masculino, mas porque sabiam que tinham nascido durante o grande mês, ou era de Áries, e portanto eram reis de Áries, ou reis pastores. José do Egito deu o seguinte alerta: que evidência adicional a Bíblia fornece de que o sacerdócio judaico primitivo venerava o zodíaco precessional? Por mais surpreendente que pareça, pode muito bem haver uma descrição literal dessa mudança no grande mês, ou era de touro, para a era de Áries, na história da Torá sobre José, o patriarca que vestia um manto de muitas cores. O período em questão é logo após o êxodo historicamente atestado dos faraós Ixos do Egito, que foram expulsos do Egito por volta de 1570 a.C. No relato da Torá sobre esses eventos, José desceu ao Egito e se tornou o primeiro ministro do Egito e o sumo sacerdote de Heliópolis. José então convidou seus irmãos para o Egito, mas ele tinha um aviso para eles, que foi o seguinte: e acontecerá que, quando o faraó vos chamar e disser, qual é a vossa ocupação? E dirás, o ofício dos teus servos tem sido o de cuidar de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, porque todo pastor é uma abominação para os egípcios. Gênesis 46, verso 33. No entanto, embora esta frase seja bastante clara, ela não faz absolutamente nenhum sentido em termos agrícolas, pois os egípcios não tinham nenhuma proibição contra comer ovelhas, criar ovelhas ou cabras e bodes. Mas este aviso faz todo o sentido em termos de astronomia precessional e sua veneração ou religião concomitante. Agora, levando em conta o contexto religioso egípcio, o que José do Egito realmente quis dizer com este aviso foi o seguinte: e acontecerá que, quando o faraó vos chamar e disser, qual é a vossa religião? Direis, a religião dos vossos servos tem sido venerar o touro Apis desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Porque todo pastor Ixo, aquele que é venerador de Áries, é uma abominação para os egípcios. Claro, os pastores Ixos eram uma abominação para os egípcios superiores, porque eles tinham acabado de travar uma guerra civil prolongada e muito amarga contra os Ixos e os expulsados do país. Assim, este versículo específico da Torá é provavelmente um relato palavra por palavra de um encontro entre José e o faraó do Alto Egito. Em outras palavras, a Torá contém informações históricas válidas e muito interessantes, se alguém souber como interpretá-las. O zodíaco da Galileia. Na virada do primeiro século depois de Cristo, o grande mês, ou era de Áries, finalmente chegou ao fim, e o grande mês de peixes começou.
E é dentro do credo nazareno de Jesus e Tiago que se encontram mais evidências para a veneração da astrologia. 6 sinagogas muito antigas foram escavadas na Judéia e na Jordânia nas últimas décadas, e por mais estranho que parecesse para arqueólogos e rabinos, todas elas tinham um zodíaco em mosaico no chão. O magnífico zodíaco em Ramat Teveria, ao sul de Tiberíades, na região do Mar da Galileia, é tão controverso que foi atacado e danificado no ano de 2012. Claramente, o antigo sacerdócio era obviamente especialista em astrologia precessional. E ainda assim, este zodíaco contém algumas surpresas notáveis. Primeiro, ele confirma que o judaísmo antigo, nazareno, estava rastreando a precessão do equinócio porque a cabeça de Hélio, o Sol, foi deliberadamente disposta para apontar para a conjunção entre Áries e Peixes. Hélio está apontando para o início do primeiro século depois de Cristo, a mesma era em que o grande mês, ou era de Áries, deu lugar ao grande mês de Peixes. Há um registro de Flávio Joséfos sendo enviado a um palácio de Herodes, 4 furlongs, ao sul de Tiberíades. Talvez você não saiba o que é furlongs, mas é uma unidade de medida que equivale a cerca de 201 metros. Então, este registro de Flávio Joséfos foi enviado ao sul de Tiberíades para destruir representações de animais lá. Este relatório tem muita sinergia com o zodíaco de Tiberíades, que também fica 4 furlongs ao sul de Tiberíades e contém representações de animais. Pois bem, vemos que Hélios está apontando para a conjunção precessional entre Áries e Peixes, que ocorreu no início do primeiro século depois de Cristo. É por isso que Jesus foi registrado como tendo nascido como um Cordeiro de Deus, que nasceu ainda na era de Áries, mas se tornou um pescador ou um pescador de homens, representado pela sua iniciação no batismo de Pedro, já era de Peixes. Então a imagem de Hélios, neste zodíaco, provavelmente representa o próprio Jesus, como o Filho ou Sol de Deus, cercado por seus 12 signos do zodíaco ou seus 12 discípulos. Nos termos mais claros possíveis, os evangelhos estão soletrando a verdadeira base astrológica e a natureza da Igreja Nazarena de Jesus, referenciando cordeiros e peixes na sequência astrológica correta, contexto e era, e usando a numerologia correta de 12 discípulos. Note também que Hélios, o Deus Sol, está segurando uma terra esférica azul. Embora este seja provavelmente um mosaico do primeiro século, o artista ainda sabia que a Terra era esférica e parecia azul quando vista do espaço, o que é interessante. Isso explica o raciocínio para Copérnico ser amplamente visto como um charlatão nos círculos maçônicos, porque ele estava apenas registrando o que já era conhecido. Os reis pescadores, os sacerdócios durante as eras, estavam sempre procurando por um monarca especial que nascesse no início da próxima era, ou seja, próximo grande mês, dentro dos 25.680 anos, ou seja, do grande ano astrológico completo. Na virada do primeiro século, Jesus era aquele Cristo ou Rei especial, Messias ou Cristo, que significa simplesmente o Rei ungido. Jesus não era simplesmente o Rei dos judeus. Ele também foi o primeiro rei de peixes, o primeiro dos reis pescadores da lenda arturiana. É por isso que o simbolismo do cristianismo primitivo se tornou o peixe, e o monograma cristão primário se tornou Iota Chi Tau Upsilon, que se referia a Ictes, o grego para peixe. No entanto, o credo celestial iluminado do Nazareno foi quase extinto pelo credo do judaísmo simples, cristianismo, que o seguiu. No entanto, esse conhecimento celestial não foi totalmente extinto, pois muito dele foi para o subsolo, razão pela qual as lendas arturianas posteriores falavam continuamente de uma linhagem de reis pescadores semimíticos.
a linhagem contínua de reis que nasceram durante o grande mês, ou era de peixes, e entenderam e veneraram esse simbolismo pisciano. Assim como Alexandre e Ptolomeu, que exibiam o simbolismo do chifre de carneiro em seus cabelos, o símbolo dos reis merovíngios da Gália era o peixe. Os eventos da Torá e dos Evangelhos estavam registrando o conhecimento e a veneração do zodíaco precessional. No entanto, essa veneração foi deliberadamente obscurecida, presumivelmente por razões político-religiosas, e assim, o simbolismo cósmico do zodíaco foi retratado como sendo meramente agrícola ou pastoral. O conhecimento do zodíaco precessional também foi perdido para a fraternidade histórica moderna, que não parece entender o simbolismo do chifre de carneiro para Alexandre o Grande e Ptolomeu III. Tivemos a Era de Touro em 4300 a.C., a Era de Áries no ano 1750 a.C., a Era de Peixes no ano 10 depois de Cristo, e teremos a Era de Aquário por volta de 2550 depois de Cristo. A pergunta que deixo para vocês é: o que virá em nossas gerações futuras? Quais percepções você teve com este vídeo? Você conseguiu durante ele fazer associações entre as histórias do cristianismo com a história da astrologia? O que você pensa sobre o Cristo astrológico? Me diga tudo o que você pensa aqui nos comentários. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo em todas suas redes sociais. Obrigado por ficar comigo até aqui. Meu nome é Fábio Luciano. Um grande abraço a todos vocês. E até a nossa próxima fascinante e incrível história.